Obrigado. Bom dia a todos. Hoje nós faremos mais um seminário mensal, a BINI, COGEN Única. E nessa oportunidade, nós discutiremos aqui cenários de oferta e demanda de energia elétrica com a Comerc, onde o Douglas, que já está aqui conosco, ele vai trazer uma abordagem, vai fazer uma apresentação de uns 30 minutos, seguido de debate. E na sequência, nós teremos a Laila, da EREM, onde ela vai trazer uma apresentação sobre oportunidades e desafios da indústria do biometano nas usinas de açúcar e etanol. Também é uma apresentação em torno de 30 minutos, seguida de debate. Eu queria até colocar a dinâmica para todos, como é um evento híbrido, nós temos pessoas presentes aqui no auditório e nós temos pessoas aqui no Teams. Então, as perguntas dos que estão presentes, por favor, peço que levante a mão para a gente levar o microfone, e dos que estão participando remotamente, por favor, escrevam no chat as perguntas que nós colocaremos aqui para os palestrantes. E o evento está sendo gravado, depois o link será enviado a todos os senhores, juntamente com as apresentações. Agradeço novamente a presença de todos aqui e passo a palavra para o Zilmar para dar as boas-vindas, logo na sequência para o Barbieri. Obrigado. Antes disso, Leonardo, duas pessoas falaram que está sem o som. Agora a terceira falou que está com som. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, confirmar se está com som ou não. Mas, enfim, eu acho que som normal. Então tá bom. Tá normal, então, o som. Então, tá ótimo. Se alguém tiver dificuldade, aí pode aí comunicar no chat que a gente tenta ver. Aí o Roberto, o Leonardo, que estão lá presentes, tentam verificar. Mas, Leonardo, muito obrigado aí pela abertura, Roberto, pelo apoio aí da Bini. Fazendo uma breve retrospectiva, né? A gente deve ter feito uma dezena de seminários esse ano, então é um esforço da COGEN, da BINI, da Única em trazer informações atuais, relevantes. Nenhum tema que é histórico, é tudo algo da conjuntura daquele momento. Isso é muito importante porque o setor elétrico está cada vez mais dinâmico. Não só o setor elétrico, acho que a gente, Roberto e Leonardo, a gente expandiu um pouco, né? Por isso que eu até tirei o nome cenários do mercado de energia elétrica, né, Roberto e Leonardo? Agora é cenários do mercado de energia. Porque a gente fala de biogás, biometano. Então foi um ano bastante produtivo nos seminários e encerramos de forma com muita honra, o pessoal aí da Comerc, o pessoal vai falar do biogás, é importante ter essa continuidade da qualidade que nós estamos apresentando para os nossos associados, trazendo palestrantes tão importantes como serão os de hoje. Então, parabéns aos palestrantes, parabéns à COGEN, à Bini, e um bom dia, um bom evento a todos que estão aí presentes e online também. Muito obrigado. Roberto, por favor, faça as honras aí pela Bini. Isso, Gilmar. Bom dia a todos, obrigado aí pela participação, todos que nos prestigiam aqui pela internet, obrigado aos palestrantes já antecipadamente e tal. E, Gilmar, você tirou da minha boca as palavras, tá? Assim, os nossos seminários aqui sempre são assuntos do dia e eu sempre termino falando assim, não perca o próximo seminário porque vai ser um assunto interessante e sempre são assuntos interessantes. O debate a gente sempre tem que encerrar, porque a gente continuaria normalmente. Né? A gente já estava no debate aqui antes, aqui dos presentes, a gente teve que interromper para começar e vamos continuar aqui no seminário. Então, assim, mais uma vez agradecer a parceria aí da Única, COGEN, conosco e tal. É sempre muito relevante e sempre vamos passar para os palestrantes, que eles é que são os entendidos e vão nos ajudar nos debates aí. Obrigado. Obrigado, Barbieri. E Zilmar, da contagem, eu estava pensando agora, a gente começou a fazer essa contagem só no seminário híbrido, mas a gente fazia lá no outro prédio da BIM, lembra, Barbieri, no 409? Então, eu acho que já passou de 100 seminários, entre os híbridos e os que eram só 100% presencial.
Então já. E antes da Bini era lá na Única, então deve estar nos 200 aí, viu? São centenas já de seminários Isso aí. mensais. Daqui a pouco a gente entra pro Guinness aí, como associação, as associações mais produtivas aí em seminários, Leonardo e Roberto. Aí, Zilmar, obrigado. E então passo agora para o Douglas, da Comerc, que iniciará a sua apresentação sobre o mercado de energia. Por favor, Douglas. Bom dia a todos. Em nome da Comerc, agradeço a oportunidade. Como o pessoal falou, a gente já estava no debate aqui de manhã, já estava rolando uma sabatina, e eu já aprendi alguma coisa aqui. Não, mas... obrigado a todos os presentes também, né? 17 de dezembro, o ano encerrando, e a cidade ainda está meio caótica, todos que vieram, e o pessoal que está online também. Deixa eu começar aqui. Bom, pessoal, a Comerc dispensa apresentações, é uma empresa de mais de 20 anos no setor. Iniciou ali com foco em gestão, ajudando os consumidores a migrar para o Mercado Livre, né? Então, lá nos primórdios foi onde tudo começou, e depois disso a gente começou a agregar produtos de acordo com a demanda do cliente mesmo, né? E necessidades que a gente veio enxergando ao longo do tempo, né? E com tudo isso a gente criou uma plataforma de soluções, né? Então, além de gestão de consumidores, hoje a gente também atua na área de gestão de usinas, o time está aqui comigo também, gestão de distribuidoras também, e a gente tem um eixo ali de energia elétrica, que é o que eu atuo, na parte de comercialização de energia. A gente tem ali também a parte de armazenamento, baterias, que a gente já falou um pouco aqui de manhã, na abertura também, e um eixo ali de eletromobilidade. E a gente tem uma vertical de eficiência energética, que é uma vertical, acho que vale a pena ressaltar, que vem crescendo bastante dentro da Comerc. Iniciou ali em 2015, né, a área de eficiência. A gente adquiriu uma empresa de telemetria no mercado, e já temos mais de 500 milhões investidos em projetos de eficiência, então onde ali a gente aborda tanto de melhoria de processo produtivo, caldeira, e onde o consumidor não precisa aporte financeiro, né? Então você consegue pagar através da economia, e é uma vertical que a gente quer investir bastante no próximo ano também, no ano de 2026. Então, acho que é por isso que vale ressaltar. Também a gente tem ali o eixo de descarbonização. A Comerc também foi uma das pioneiras nessa área, né? A gente tem ali a jornada de descarbonização do cliente, então a gente faz toda a análise e vê o que mais se adequa ali no perfil do consumidor, né? Tanto de uma fonte incentivada, uma eficiência energética, a I-REC, ou simplesmente o crédito de carbono mesmo. E 2021 para 2022, não sei se é de conhecimento de todos, a Vibra adquiriu 50% da Comerc. E no ano passado ela exerceu a opção dos outros 50%, adquirindo 100% da empresa. Hoje nós somos uma empresa do Grupo Vibra, e com isso a plataforma que a gente tem de soluções, né, então a gente integrou ali com o Grupo Vibra, então isso ampliou o que a gente tinha de produtos, e aí tendo sinergia com a Vibra dentro do que a gente chama de Power aí também, né? Eles têm tanto a área de combustível, a área de lubrificantes, então a plataforma ficou mais robusta, né? Então, sendo bem breve, né, e resumindo, é isso, é uma empresa de mais de 20 anos com foco no consumidor, e ao longo do tempo foi isso, foi desenvolvendo produtos, identificando produtos para atender o consumidor em vários aspectos, né, e com isso criando uma plataforma multisserviços e multiprodutos. Agora um tema mais polêmico, para falar aí de uma projeção de preços para 26, aí antes disso eu queria fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu nesse ano de 2025, né? Já começo confessando que foi um ano bem desafiador,
né, em termos de trading, modelo, entender, né, a nova dinâmica do mercado. Eu brinco com o meu time que a gente todo mundo virou júnior em janeiro, né, então todo o histórico que você tinha de comportamento de modelo, de SASO, que era ali você já sabia mais ou menos para que lado que o modelo poderia ir, de acordo com o reservatório, ENA ou alguma mudança regulatória. A gente teve que reaprender tudo de novo, né? Então, por isso foi bem dinâmico. Então, a gente saiu de um ano onde você tinha uma área de middle já voltada para uma área mais regulatória, o pessoal se readequando internamente em termos de quantidade de trabalho, para um ano onde o pessoal beirou o burnout ali de tanto estudar e entrar de cabeça ali nesse novo modelo, né? Então, só resgatando ali, eu coloquei, né, foi mais um marco do modelo New Wave. Aí, só relembrando, né, o modelo New Wave, você passou ali de 4 reservatórios equivalentes para um modelo com 12 reservatórios equivalentes. Então, você ficou com uma acurácia melhor. E aí você teve a chegada do New Wave híbrido, onde você tem o primeiro ano, você consegue parametrizar todas as usinas hídricas. Então, se você consegue enxergar mais de 170 usinas hídricas, e no ano seguinte você volta para os 12 reservatórios equivalentes. Então, por isso do New Wave híbrido, né? E também você teve os novos parâmetros de aversão ao risco, né? Então, você teve a mudança do CVaR de 25,30 para 15,40. Então, com isso, você trouxe um comportamento completamente diferente do modelo, onde você deu mais peso para alguns fatores, né? Então, o que a gente falou ali também sobre a interferência da carga no modelo, da carga líquida. Em alguns momentos, a ENA fez mais peso do que o reservatório, em outros momentos, o reservatório fez mais peso. E nunca foi tão dinâmico a volatilidade no intraday, porém você teve um comportamento de preços mais elevados. Então, mesmo com a volatilidade, você teve um comportamento de preços mais elevados, oscilando ali entre 200 e 300 reais. Mas né, pensando em alteração, em atualização, você não teve spikes de teto e piso de um mês para o outro, né? Também coloquei ali a questão do descolamento do submercado, né? Você teve ali em março, não sei se todo mundo lembra, você teve uma alta no preço do PLD ali, bem no término antecipado da estação chuvosa, você saiu do piso para 300 reais. Só que você tinha ali, o seu intercâmbio estava muito bom, e é um momento onde você tem bastante escoamento de energia do norte e nordeste, e com isso você teve um escoamento da ordem de 200 reais no março, né? Então, isso foi um comportamento que a gente não esperava, e o mercado não esperava. Esse descolamento perdurou até maio. O preço, depois de março, ele deu uma estabilizada, mas muito em função de cortes de carga. Então, você teve um primeiro semestre com uma temperatura mais amena, e isso ajudou muito, né? O preço dá uma estabilizada. E esse corte de carga veio recorrente todo mês, né, e ajudando o primeiro semestre. E aí o Sul e o Sudeste, né, que teve essa alta de preço, ficou num patamar mais ameno e colocou novamente com o Norte e Nordeste, né? E você teve uma volatilidade absurda de preços, né, no intraday. A gente brinca que 20 reais no dia virou uma coisa comum. Então, você tem ali uma mudança de 10 reais na parte da manhã, 10 reais na parte da tarde, ou 20 reais em 10 minutos, com a mudança de alguma informação, ou com uma alteração de mapa, uma alteração de prévios no intraday, e o DCEM, né? Então, você teve a entrada do DCEM em 2021, e com isso você trouxe uma diferença de preço, de previsão, Decomp versus o DCEM, que no final do dia é o que vai mandar no PLD. Então, isso trouxe para o mercado uma volatilidade que, para o trading, né, todo mundo acha que a volatilidade é algo extremamente importante, mas uma volatilidade onde você não tem tanta previsibilidade, onde você tem um pouco de dificuldade de entender o comportamento, também não é das melhores, né? Então, não foi algo tão simples assim, não. Foi algo bem desafiador mesmo, né, para a gente. Então, basicamente, você teve um comportamento de
de preço de um PLD médio de R$ 230 no ano de 2025, onde você tem um cenário de chuva, não é dos piores. Você teve ali um ano análogo no primeiro semestre de 2018 e um ano análogo ali no segundo semestre de 2007. Então, assim, isso no modelo antigo, certamente a gente teria uns preços mais baixos da ordem de R$ 80 a R$ 100. Então, assim, não foi um ano ruim, mas a gente teve ali um cenário de preços na ordem de 230 médio. E vale ressaltar que o D100 vai fechar mais ou menos o 2025 com R$ 30, R$ 40 abaixo do preço da previsão que o Decomp veio soltando ao longo do ano. Então, é uma diferença grande. Opa, passei. Então, dentro do que eu estava falando da mudança de precificação de energia, que foi o desafio do ano, e confesso que vai continuar sendo desafiador em 26. Então, você teve um modelo mais sensível, né? O que eu falei dos marcos do New Wave, né? Dessa mudança de 4 reservatórios equivalentes para 12 reservatórios equivalentes. E agora você tem um modelo híbrido que você tem essa discretização por usina no primeiro ano, seguido por 12 reservatórios equivalentes nos próximos 4 anos, né? Dando um horizonte de 5 anos do New Wave. E a chegada do D100 que trouxe essa modulação horária que impacta, né, drasticamente no nosso preço e também nessa volatilidade, né? Aí você teve essa mudança da aversão ao risco, né, que trouxe deixou o modelo muito mais a risco. Para 26 vai se manter, né, o CVaR, e pode ser que tenha ali, né, uma CP no início de 26, aí já pensando no CVaR para 27. Né? Então, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. E você teve o boom das fontes renováveis que mudou a nossa percepção de carga líquida. Né? A forma como a gente vê a carga líquida hoje, ela é bem diferente. Né? Então, assim, você teve esses itens, na nossa opinião, foram os principais que trouxe esses desafios para o ano de 2015, né, para quem está ali para o mercado todo, né, mas a gente que vive ali no trading foi reaprender a operar, né, então é algo que a gente ainda vem aprendendo e estudando e ainda vai perdurar por mais um tempo. Aí falando um pouco, até foi tema que a gente conversou aqui no café na abertura, né? Então, acho que é um tema de vários eventos e várias reuniões, e quando a gente fala do DC impressorário e o impacto da geração solar, MMGD, na carga líquida, né? Então, eu quis aqui trazer 2 exemplos recentes que a gente teve no D100 e o impacto que ele trouxe para a gente. Você tem ali o dia 3/12, uma quarta-feira, com uma carga líquida em 45 mil, então você tem um vale, né? Você tem ali em amarelo a entrada de geração solar e MMGD, né? E aí você tem um pico dessa carga líquida em 79 mil. Então, assim, conforme a geração solar e MMGD foi caindo drasticamente, você teve um pico para atendimento à ponta, porque era uma quarta-feira, mesmo sendo quarta-feira de semana, era um dia que estava com temperatura, era um dia quente. Então, você saiu de um vale de 49 mil para 79 mil e você precisou de um PLD de R$ 1.400 para atendimento à ponta. Né? Então, assim, numa plena quarta-feira. Ao ponto que no dia 7/12, na mesma semana, num domingo, você teve um vale de 20 mil de carga líquida, tendo o PLD piso, e um pico de 65 mil. Né? Então, assim, se você parar para pensar, você está na mesma semana, né? Você tem uma divergência muito grande de preço, só que o comportamento do 7/12, que é um domingo, é o comportamento que a gente mais observou ao longo do ano para a semana. E desde dezembro, que a gente vem tendo esse comportamento do dia 3/12, na quarta-feira, em alguns casos, que são esses picos. Mas o comportamento do dia 7/12 é o que a gente mais observa com esse vale, chegando a piso, né? E mesmo assim, né, em ambos os casos, você tem aí uma divergência, uma discrepância, né, de modulação horária. Né? Então, só para exemplificar o que a gente vem vivendo no nosso dia a dia, né? Todos nós. Né?
Mas eu estou apanhando no controlinho aqui. A projeção para 2026, né? Nunca foi tão difícil você fazer uma projeção para o mês seguinte de preço, né? A gente que atende o cliente, eu que estou com o time aqui de gestão, né? A gente troca muita informação durante o dia, praticamente todo dia, né? A gente conversa. E nunca foi tão difícil você dar a informação, ter a informação, né, a previsibilidade, ter a informação para passar para o seu cliente também. Tanto para também estrategicamente, internamente, né, e no trading, quanto para o consumidor final. Consumidor final, falo gerador, consumidor. Então, assim, essa projeção que eu fiz foi pegando todo o histórico que a gente tem de mercado, né? Então, eu peguei todo o histórico desde 2000 até 2024, e ali você tem um primeiro quartil, uma mediana e um terceiro quartil, né? O primeiro quartil nada mais é do que um P25, um P50 e um P75. Na época que eu travei essa análise, estava um pouco mais seco do que a gente tem hoje. A gente teve uma melhora nos últimos dias, né, do comportamento. Então, ali eu estava com o primeiro quartil na ordem de 63, 77 no dezembro, né? Hoje, pensando em mediana, né, 67, 83 no dezembro e 85, 57 que está ali, né, no janeiro. Hoje a gente já está falando de 80, 80, entre 80 e 90 no sudeste no janeiro, 100, 120 no sul, né? Então você teve uma melhora com a chegada aí do período úmido dentro da normalidade, né? Mas o que eu quis mostrar aqui é que você ainda é dependente da distribuição de chuva, e isso é o que vai determinar o patamar de preço aí, além da revisão de carga do ONS, que ficou algo extremamente sensível para o comportamento do D100. Então, você tem ali, você pegando todo o histórico desde 2000 até 2024, você tem ali um janeiro variando da ordem de R$ 160 a R$ 350, né? Então, você tem uma variação de R$ 200 em termos de possibilidade, pegando todo o histórico. Quando você traz para o dia de hoje, para a foto de hoje, a gente já tem rodadas ali da ordem de 90 a 100, com preço próximo aos R$ 100. Né? O Sul tem feito bastante preço, né, para o janeiro. Então, quando você aumenta ali para 120 de fechamento de IENA no Sul, esse preço de R$ 100 em termos de projeção já cai para perto do piso. Então, a gente já começou a enxergar alguns cenários podendo ser piso em janeiro, mas muito dependente ali do que a gente vai ter de IENA do Sul, né? Pensando que o Sul é bem volátil, né? Então, a gente pode ter uma variação ali de projeção de 120 para 80 e o preço voltar para a ordem de 160 a 200 reais, né? Então, está bem complexo ainda para a gente, em termos de previsibilidade, né? Basicamente foi isso, né? Eu quis trazer ali uma retrospectiva de tudo que a gente vivenciou em 2025, né? Eu acho que vale a reflexão que é algo novo, né? Um novo comportamento. A gente até brincou aqui, né, antes do início do seminário, né, da palestra, que está todo mundo reaprendendo mesmo, né? Então, a gente está com o time todo fazendo várias análises, várias projeções para tentar entender um pouco mais do modelo. O D100 tem sido algo muito complicado na dinâmica do dia a dia, né? Então, a gente ainda vai passar ainda o 2026 ainda estudando muito e aprendendo muito sobre esse novo modelo, né? Então, fica aí, né, tipo, a reflexão para todo mundo que o mercado não tem mais dinâmica, né? Rotina, né? Todo dia é uma coisa nova para a gente e estamos aprendendo todo dia alguma coisa, né? Basicamente é isso que eu trouxe aqui. Fica à vontade aí, questão de dúvidas. Douglas, muito obrigado pela apresentação, rica de dados, e a gente viu que a mudança, a volatilidade está cada vez maior, né? Preço, novos parâmetros. Agora, na segunda parte, a gente vai para os debates, para as perguntas. Então, para os que entraram agora, os que estão online, peço, por favor, que coloquem as perguntas no chat. Para os que estão presentes aqui no auditório, peço que levantem a mão, por favor, para a gente levar o microfone. O Silmar já deve ter umas 5, 6 perguntas. O Barbieri também. O Péricles já deve ter umas 10 perguntas. Do Péricles eu já respondi lá. Mas tem outras. Depois da apresentação,
geraram outras. E passa aqui para o Zilmar para dar início. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Parabéns aí pela apresentação, pontuando bastante a questão aí do preço, né, o histórico. Eu confesso que não acompanhei no começo de dezembro essa evolução e fiquei surpreso com 1.400, até notei aqui que você falou, 1.421, um determinado horário no comecinho de dezembro. Era na rampa ou era... Eu realmente acabei não observando qual que era o horário que aconteceu isso. Foi, foi na rampa, sim, Zilmar. Foi Na rampa. foi no pico máximo Uma quarta-feira, deve ter sido, então, 3 de dezembro, você falou? É isso? 3 numa de quarta, dezembro. no meio da semana, na quarta-feira, onde estava quente a temperatura. Porque, se não me falha a memória, o teto é 1.521, algo parecido, né? Quer dizer, quase que batemos lá o teto numa quarta-feira, dezembro, dia 3 de dezembro. É isso, né? Aí até vale a gente lembrar que no Dia dos Pais a gente teve o inverso, Sim, né? inverso. Completamente o inverso. E que quase que a gente, né? É o Dia dos Pais e maio também, né? Foram bastante complicados, né? Que talvez sejam mais frequentes daqui para frente, né? Acho que é algo que a gente tem que lidar, é uma dificuldade, mas primeiro, parabéns pela apresentação, né? Pontuando questões como esta, né? Do comportamento do preço, trazendo, né? Essa informação. Está presente lá no site da CCE, mas vindo de um especialista, analisando, sempre acaba contribuindo muito, né, para o entendimento dos nossos associados. Então, parabéns pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta ainda, bem básica mesmo, até para poder entender. 1421, lá na quarta-feira. Aí eu sou um grande consumidor. Eu posso, é como se fosse uma resposta da demanda, quando você na Comerc está lá na linha de frente, vende um contrato, só para a gente tentar é, disseminar a informação. Qual que é o comportamento desse consumidor? Ele pode até ganhar dinheiro nesse aspecto, ficando superavitário naquela hora. Como é que funciona um contrato da linha de frente, um grande consumidor? Será que a gente tem uma resposta da demanda natural? Uma pergunta bem básica, até para a gente uniformizar aqui com o nosso público. Se você puder detalhar um pouquinho aí da linha de frente da Comerc, como é que o consumidor pode, de repente, até ser beneficiado com um, um advento como este, né, que deve ser cada vez mais frequente aí, né, Douglas? Não, exato, exato. A gente tem ali algumas frentes, né? Pensando no consumidor final, a gente, né, sempre opta pela questão de contratos conservadores, né? Não sendo o pleito dele ficar acompanhando o mercado e entrando no tema de modulação, né? Então a gente sempre gosta ali do flat fora de qualquer risco, né? Para ele não ter, da mesma forma que ele poderia ganhar, ele poderia perder na modulação, né? Agora o gerador, não, o gerador você já tem ali as opções também ali da venda na curva de geração, onde você às vezes tem espaço para fazer algum tipo de modulação, e aí você consegue enquadrar ali dentro de uma previsibilidade, que é um pouco difícil, mas assim, de um shape que vem se repetindo ao longo do tempo, né? Onde você consegue gerar um pouco mais ali no período onde o preço tende a ser um pouco mais caro. E aí você consegue ali ir superavitário ali para a CCE, né? Não sei se era essa... Não, o consumidor, então não é normal ele poder ganhar com essa flutuação que você apresentou aqui, chegando a 1.421 reais por megawatt-hora, porque ele acaba modulando flat, não há um consumidor que se preocupe ou que observe isso como um eventual
programa de resposta da demanda, em que, olha, eu paro minha produção aqui, fico superavitário com a Comerc, com a CCE, e ele, na verdade, se preocupa mais, como avesso ao risco que é, em trabalhar frete a semana inteira. É isso, Douglas? Normalmente é assim. Exato. Vale ressaltar que a gente teve uma mudança de comportamento de precificação de modulação gigantesca do que a gente tinha de histórico para esse ano, né? Então, o preço da modulação horária era precificado muito baixo, né, nos últimos anos, e hoje você tem ali 40, 50 reais, às vezes, de impacto de modulação em contratos mensais. Então, assim, é um impacto grande, assim, é um novo comportamento, né? E todo modula. Não tem um consumidor que fala, não quero modulação, vou ficar aqui tentando aproveitar o dia 3 de dezembro, às 17 horas. Tá no sangue do consumidor esse aversão ao risco, Douglas. Só para eu poder até entender que a gente não está na linha de frente, né? Quem está na linha de frente são os nossos associados, vendendo energia elétrica e às vezes comprando, porque somos grandes consumidores também no Mercado Livre. Então, esse é o perfil. Não tem ainda um produto, talvez até tenha, mas o consumidor da Comerc costuma não Exato, a gente desenhar um produto assim. explica, mostra o comportamento, né, faz a reunião, mostra como que está o mercado, mas a gente sempre aconselha ali, não sendo o core business dele, ele seguir no modelo mais conservador mesmo. Deixa o risco para a comercializadora e ou gerador, certo? Exato. Ah, Correto. excelente. Obrigado. É mais o entendimento, Douglas. A gente tem aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui, do Wilson, da usina Cocal, do Grupo Cocal, né? Pergunta: para retomar os preços abaixo de 150, será necessário um dilúvio no período úmido? Você precisa... Wilson, obrigado pela pergunta, né? A gente vem entrando aí num período úmido normal, dentro da normalidade, né? Não teve atrasos, já dá para falar que estamos realmente no período úmido. Realmente o comportamento do modelo mudou, então você tem não somente o fator chuva, né? Chuva, ENA, aí eu estou falando de ENA e armazenamento, né? Você também tem o fator carga, que está impactando assim, fortemente a resposta do modelo. Então, se você tiver uma combinação de uma chuva, né, dentro ali de 80% a 90% sudeste de ENA, 100, 120, o norte vindo normal, 80% a 100% de ENA, e um corte de carga fevereiro e março, você tem preços baixos, sim. Pode chegar ali abaixo de 2 dígitos. Isso falando de decomp, tá? Que aí depois o D100 é outro bicho, né? Aí você pode ter alterações diárias, né, no D100, mudança de comportamento, até mesmo, de novo, né, de temperatura e o fechamento do mês ser 20, 30 reais acima do projetado pelo Decomp, né? No final do mês é o D100 que vai ditar o PLD oficial, né? Excelente. Douglas, eu tenho uma pergunta aqui do Antônio Augusto Albuquerque. Olá, como você está vendo a BES aplicado a MMGD para reduzir o impacto na geração, na curva do pato que você bem mostrou aqui, Douglas? E como você percebe essa questão com a carga líquida e impactos no preço? Hoje eu diria que assim, né, uma saída para deixar essa curva um pouco mais flat, reduzir um pouco esse impacto, é a bateria, né? Então, assim, a gente está acompanhando de perto, a Comerc tem participação da empresa Micropower, e não é muito a área que eu estou envolvido, mas a bateria ela vem para ajudar a reduzir um pouco esse problema de modulação horária, né? Então, a gente acredita que esse primeiro leilão deve acontecer, né, por volta de abril do ano que vem, mas ele não, por si só não vai ser suficiente, né? Teria que ter novos leilões e novas ações, né? Mas é algo que a gente aposta como uma das saídas, né? Ou hoje, né, a saída que a gente consegue deslumbrar aí como
que pode, a mais viável para reduzir esse impacto que a gente tem, né? Entendi. Nós trouxemos aqui, né, a Micropower, é isso, né, Douglas? E foi uma palestra excelente, né, Leonardo? Foi muito elucidativa a apresentação. Nossa, show de bola. Parabéns lá ao grupo aí de vocês, Douglas. Uma pergunta, já vou passar aí para o pessoal, Leonardo, só uma pergunta, a questão do ajuda incentivada. Recentemente tivemos a aprovação, a conversão, né, da MP 1304, lá trata do tema, né? E, se não me falha a memória, né, novos contratos nascem sem o desconto, algo parecido. Eu realmente não vou me lembrar aqui no detalhe. Mas como é que está a questão do ágil incentivada? A gente agora vai ter também um novo cenário, né, Douglas, por conta da MP 1304. Já está sendo impactado, não está? Quem ficou nesse mercado, quer dizer, as outorgas vão ser preservadas com o desconto. Então, o ágil, para quem ficou, talvez vai aumentar ou vai diminuir? Você tem uma análise sobre como está e como pode ficar mediante a conversão da MP 1304, essa questão do ágil da incentivada, Douglas? Eu vou falar aqui, Zilmar, da minha experiência aqui no trading mesmo, viu? Que é a vivência diária, né? Você teve alguns movimentos do desconto bem interessantes, né? Você teve ali antes da 1304 a preocupação com um término repentino, e então você teve o movimento de mercado de venda desse fio. Muitas empresas trabalham com média móvel, né? Ou tem isso bucado. Então você teve uma oferta muito grande e aí isso espremeu bastante o fio, né? O swap. Né? Então saiu da ordem de R$35, R$36 para 20, até abaixo de R$20, né? E também no longo prazo. Então você teve uma enxurrada de ofertas, principalmente empresas que possuem carteira de clientes, né? Então os geradores foram atrás dessas empresas para tentar vender e se redear de qualquer alteração regulatória que pudesse acontecer, né? Passado isso, o mercado ficou um pouco mais tranquilo, né? Então, com a possibilidade da perda gradativa do desconto, que os preços ainda continuam mais baixos no curto prazo, tem saído da ordem de R$20, R$22, mas o longo prazo ele estabeleceu, então ele voltou para os patamares ali de perto de R$30. Você tem a própria Decide, vem marcando R$30 esse fio, né, o prêmio no longo prazo. E o que aconteceu é que as empresas que possuem uma geração ou está encarteirado muito longo prazo, eles utilizam uma estratégia de você fazer um swap onde você se desfaz desse fio 2030 para frente, né, e fica só com a convencional, com receio de não ter mais esse desconto no longo prazo, no médio e longo prazo, né? Mas ele voltou a se estabelecer dos patamares que já estavam, assim, perto de R$30. Se acomodaram, né? E agora virou lei, então tem uma certa garantia, né, regulatória de que por um tempo, né, pelo menos até a próxima MP. O receio sempre vai existir, né? É verdade. Não, obrigado, Douglas. Leonardo, quer fazer uma rodada aí, por favor? Obrigado, Péricles. Olha, o Roberto. Roberto tá. Perdão. O Roberto também, né? Obrigado, Zilmar. O Péricles já está aqui com algumas perguntas. Então, eu vou passar para ele, a gente faz uma rodada, na sequência aqui a gente vai seguindo. Obrigado. Uma coisa que eu queria saber, eu tentei achar lá no site do ONS se tem alguma informação em tempo real da curva líquida, entende? Eu não achei. Não sei se o ONS ou a CCE disponibiliza, porque eu acho que hoje é a informação mais relevante para se avaliar qualquer coisa na próxima hora ou adivinhar a próxima semana e, quiçá, sei lá, o próximo mês, entende? Eu não sei onde que isso tem. Se tiver, eu gostaria até de ter, porque eu acho que isso vai impactar a tomada de decisão de qualquer um que está tentando adivinhar o preço futuro, né? Outra coisa também é o seguinte, que dentro desse assunto, eu fico vendo a curva de geração solar no próprio site do ONS,
E quando eu vejo que nós temos 43 GB informado pela ANEEL de MMGD, mais uma centralizada que está na ordem de 19 GB, né? Quase 20, o pico no meio do dia, às vezes, bate 34, 38. Quer dizer, com esse fator de capacidade, que no meio do dia seja quase a potência pico, né? Eu não sei se esse valor ele está correto, como é que é precificado isso. E a última parte seria o seguinte, que nessa análise de rampa, eu tenho investigado isso com os dados do ONS, e eu tenho visto que, de fato, a eólica tem contribuído com a rampa no final do dia. E com laninha, chove no Nordeste e não venta. Então, a entre-safra, ou seja, cada novo ano, com a entre-safra do vento, eu acho que o atendimento de ponta se torna mais crítico, porque você está adicionando MMGD, que faz o corte, né, no meio do dia, e que o corte é a rampa no final do dia. Então, são essas três questões que são algumas angústias minhas, que eu tinha vontade de aprender um pouco mais. Ô, Pérez, obrigado pela pergunta. Você basicamente resumiu aqui a nossa dificuldade diária de projeção de preço, né? Então, você falou fatores que impactam diretamente hoje no DECEM e que a gente acompanha diariamente e em tempo real. Então, assim, a gente tem uma equipe de desenvolvedores que captaram essas informações e a gente acompanha a carga líquida em tempo real. Acredito que todas as informações são do ONS, mas eu posso ver para você direitinho como que eles compilam as informações. Mas a gente acompanha diariamente, a gente vê o comportamento do dia anterior para o comportamento, acompanhando a abertura do acompanhamento do dia seguinte. Você vê muitas vezes durante o dia a inversão, então às vezes ela vem dentro do previsto e chega no pico, ela embica ao contrário, muda completamente. E aí a questão que você falou que também é importante, que a gente acompanha muito, é a previsão de eólica, né? Então você tem uma mudança, você sai ali, todo dia você tem uma previsão dos próximos dias, você tem uma mudança, em alguns casos, bem drástica assim, na previsão, para mais e para menos, né? Isso impacta diretamente no preço também e na necessidade de despacho. Então, é algo que também a gente acompanha diariamente, da curva eólica, do WO, e isso vai impactar diretamente ali, sai o pré-descarga, isso pode mudar completamente a sua visão de preço para o dia seguinte. Então, é algo que a gente fica monitorando de perto, tem um time para isso. E a gente, né, meu trabalho, né, eu fico a cada meia hora perguntando, e aí, saiu a previsão? Como é que está? Então, porque isso realmente está na dinâmica nova do nosso dia a dia, né? E aí, assim, a acurácia dos dados, depois eu te passo como que a gente faz para acompanhar. Obrigado. Tem mais alguém aqui no auditório que quer fazer alguma pergunta? Passar aqui para o Barbieri. Por favor, Barbieri. Vamos lá, então. Você falou que tinha várias perguntas, eu tenho várias perguntas. Primeiro, parabenizar pela apresentação aí, foi direto ao foco e tal. E antes de fazer pergunta, fazer um comentário, né, aqui, que em muitos dos nossos seminários a gente falava que tinha que mudar a gestão do programa, etc. e tal, e aí aquela máxima, né, cuidado com os teus desejos, porque eles podem se realizar. A gente atualizou e agora está vivendo essa situação de que tudo varia o tempo todo e tal, mas que era dinâmica. O Newton sempre falava isso aqui nas nossas palestras. E aí, nesse sentido, até na linha do que o Péricles falou, mas eu vou mais direto num ponto, é assim, a entrada da micro e mini geração vai continuar. Então, assim, a saída de carga durante o horário de sol vai continuar acontecendo. Independentemente da solar poder colaborar no pico, na rampa, né, na retomada, quando o sol sai, essa rampa vai piorar nos próximos anos. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que você acha que o atendimento dessa carga vai poder ser feito? A gente está bem preocupado com isso, para falar a verdade. Aí só voltando, né, que você comentou algo que a gente sempre brinca internamente, que toda a área né, você estava ali em 2024, o pessoal se readequando, porque e seria piso 2025 inteiro, o preço muito baixo. Então você tinha o pessoal da área de inteligência, middle,
que é o coração do trade, procurando ou estudar mais regulatório ou se readequar dentro da empresa. E mudou para um cenário onde a galera já está beirando o burnout de tanta coisa que eles estão vendo e muita coisa o tempo todo, a informação se tornou algo de extrema relevância para o mercado, né? Então, você sai uma nota técnica, sai alguma informação, você tem que correr para ver o impacto disso. Então, o pessoal foi um ano ali que diz extremo desafio, né, para o pessoal, né? E a questão da MMGD, né, então a gente acompanha de perto, né, também a gente tem uma atuação forte aí junto à Bracel, Brasília, também acompanhando o desenrolar disso, né? A gente vê que isso vai continuar piorando essa rampa, porque você tem uma queda e em dias de calor, você não consegue suprir essa queda, a queda é muito rápida, e você não consegue suprir e acaba tendo que despachar as térmicas, né, ou hídricas com CVU altíssimo, né? Então, a gente acha que isso tende a piorar, né? Tende a piorar curtailment também, então, assim, nossa projeção que vai impactar o curtailment para 2026, né? Então, a ideia é que, né, novos leilões, novas usinas consigam suprir esse intervalo aí de CVU, mas a gente não vê isso, né, no médio e curto prazo, né? Então acaba sendo aí, voltando para a questão da possibilidade de bateria para tentar resolver, ou alguma coisa regulatória, né, alguma novidade regulatória que possa entrar nesse meio do caminho, né? Mas diferente disso, a gente está preocupado igual todo mundo, né? E esperando o desenrolar do que pode acontecer. Beleza, obrigado. E só para complementar, né, é ruim que você perde toda a previsibilidade de, né, estudos, análises, então isso dificulta bastante a estratégia da empresa, né, para o ano seguinte, para anos futuros. Né? Sim, o histórico, como você Exato. falou, o histórico não vale mais nada. Não vale né? mais nada. A outra pergunta é mais tranquila, é o seguinte, você mostrou aí as várias atividades da Comerc e tal, mas você não falou da atividade de comercializador varejista, agora que nós temos, né, na aprovação da medida provisória a data para o baixa tensão virar também livre. Como é que está isso? Vocês vão entrar, não vão entrar? Que tipo de produto vocês pretendem oferecer aí? Vamos sim, foi até uma falha minha não ter falado da varejista, a VP vai ficar brava comigo quando eu voltar. Mas a gente estruturou uma área, a gente trouxe uma pessoa para tocar, focado na área, né? A gente vê com bons olhos, o DNA da Comerc é o consumidor, né? Não vai mudar mesmo entrando a Vibra, o DNA da empresa mantém, né? Então, assim, a área está toda estruturada, já vem trabalhando, você já tem modelos de parceria, modelos de contratos, de escritórios pelo Brasil inteiro para captação de clientes, e internamente toda uma estrutura de sistema interno, tudo para conseguir atender, que é um operacional maior, né? E atender adequadamente esse cliente. Né? E os produtos, aí entra um pouco na minha área, que é a área ali do trade, né? A gente vem trabalhado ali, né? Como é que cresceu, trabalhando na demanda do cliente. Né? Então, a gente ainda está aprendendo, né, o que o varejista precisa para a gente conseguir atender adequadamente, né? Mas, assim, vão ter alguns produtos para atendimento, sim. Né? Obrigado, Douglas. Obrigado, Barbieri. Zilmar, retornando aí para o híbrido, temos mais perguntas online? Deixa eu ver aqui. Se não tiver, eu tenho mais duas aqui. Viu, Douglas? É bem professoral mesmo. Aqui é uma sabatina, hein? Deixa eu ver aqui. Não, então eu vou me dar a prerrogativa de pelo menos mais uma pergunta, Leonardo e Douglas. O que você tem entendido do programa Meta 2 lá da CCE, com a PSR, né? Vai ter um modelo híbrido, um pouco de oferta, um pouco ainda pelo modelo matemático, se não me engano, um preço ex ante, depois um ex post, um preço antes, um preço depois. Queria uma opinião sua, o que você acha do modelo de formação de preço Meta 2? Gilmar, essa eu vou ter que ficar devendo mesmo a resposta, mas eu volto e respondo para você. Tem uma equipe própria, né, que se dedicou Analisando. ali. Meta 2 foram no evento, né, e estão empenhados ali em entender, para depois apresentar ali para o front, né.
Eu acabei envolvido em outros temas e não acompanhei, né? Mas é algo que a Comerc quer estar à frente ali, acompanhando de perto também, com a equipe dos middles, né? Abre uma frente interessante para assessoria, né? Pelas comercializadoras, né? Como que a gente faz uma oferta de preço, né? Acho que pode ser interessante aí para a Comerc e para as comercializadoras essa modernização. Não, obrigado, Douglas. Uma outra pergunta você está lá na linha de frente vendendo, comprando, né? Contratos dos geradores e você falou do curtailment. E isso é algo para a biomassa muito novo, que pode acontecer em 2026, mas que já vem acontecendo para eólica e solar, você mesmo mencionou. O que eu queria entender como leigo você quando assume lá um contrato com uma eólica e ela sofre do curtailment ao longo do ano, como é que está essa questão do rebatimento comercial? Vocês fazem um acordo, ela tem que comprar no mercado, fazer a liquidação no MCP? Como é que é o impacto financeiro para um gerador eólico que sofre o ano inteiro com o curtailment ou que sofreu em 2025? Você tem assim. Porque é Não, algo que a gente pode sofrer em 2026, 2027. Eu já queria começar a entender, né? Um pouco a gente entende, mas assim, eu imagino que é uma dificuldade muito grande, né? Tanto é que algumas estão judicializando o tema, né, Douglas? Não, exatamente. Você tocou. Deixa eu embarcar nessa. Ô, Zilmar, pera que só quer fazer um complemento aqui na sua pergunta. O Périx disse que vai responder essa pergunta. Exatamente dentro dessa prática. A eólica pode ser que se beneficie, porque se o PLD estiver muito baixo no piso no meio-dia e tiver, sei lá, no teto no horário de ponta, na medida em que ela consegue despachar no horário de ponta, isso pode, no caso da eólica, compensar, né? Ou até ganhar alguma coisa. Ela ajuda na modulação. Mas a solar, essa está fadada, sei lá, ao trágico, exato, né? Exato. Você tem ali eólicas, dependendo do supermercado que ela tiver, ela traz uma complementaridade à sua curva solar. Então, por isso, da busca por algumas curvas eólicas para reduzir o impacto de modulação do seu portfólio. Então, mas assim, não são todas as eólicas que conseguem isso. E o Zilmar, é uma questão interessante que, assim, do curtailment, né, é algo que veio à pauta e todo mundo começou a revisitar os seus contratos para ver o que tinha sido negociado, porque alguns contratos são mais antigos, né? E para ver como que eram as condições. E isso alguns vieram a judicializar, né? Então, você tem alguns contratos, né, que são fechados. A modulação, você tem ali a opção onde é do consumidor, ou é do cliente, ou é um contrato de autoprodução, onde o cliente final assume a modulação, outros que o consumidor não assume a modulação, mas você tem uma empresa que intermedia, né, uma comercializadora, que assume esse risco de modulação, e às vezes modulação e submercado, né? Curtailment vem sendo impactado mais o gerador, né, que são algo que surgiu, né, no meio do caminho. Alguns entram com a questão de desequilíbrio financeiro, é algo novo, então assim tenta judicializar com esse viés, né, de não era algo que estava na conta ou no preço, né, mas entende-se que é o risco do negócio, né, então do gerador acaba absorvendo mais a questão do curtailment do que o consumidor, né, então por experiência, né, que eu vi no mercado até agora, o consumidor acaba ficando mais com a modulação dos que têm contrato com essa modalidade, né, que são minoria, eu diria. E o gerador que vem sofrendo mais. Douglas, obrigado. Até fazendo aqui um complemento nessa parte do curtailment, o movimento que o Zilmar liderou e a Cogen foi junto. É a questão que a biomassa, ela durante a safra, 8, 9, 10 meses do ano, ela tem uma geração flat, 24 horas por dia, firme, renovável, resiliente. E quando a gente fala do risco do gerador, da parte de energia elétrica, um grupo de biomassa, a energia elétrica é uma parte dos produtos. Além dos produtos advindos do processo industrial, como açúcar, o etanol
e outros, tem muitas usinas que a parte da bioeletricidade representa 10% do seu faturamento. Então, na hora que vem um curtailment e você sofre no seu processo interno e diminui seu processo industrial em 20%, 30% ou 40% do faturamento total, sendo que a energia elétrica representa 10% do faturamento, acaba sendo muito impactante. É um risco do gerador que na parte de energia, se fosse energia elétrica pura, daria para balizar, mas como afeta esse processo industrial, acaba distorcendo um pouco, porque a gente está falando de 10% do faturamento contra 90% de outros produtos que acaba sendo afetado pelo curtailment, e ressaltando que as biomassas, elas preservam os reservatórios no Sudeste e Centro-Oeste em torno de 15 pontos percentuais, por conta da geração ser aqui no centro de carga firme e justamente no período seco, onde o sistema mais precisa. Então, só queria levantar essa bola aqui da defesa da participação das biomassas no curtailment, onde o Zilmar liderou esse movimento, a Única, a Cogen, nós enviamos alguns ofícios, à ANEEL, à ONS, às 12 distribuidoras que estavam envolvidas com essas argumentações para expor quais seriam os reais problemas das biomassas se tiverem que participar de um curtailment. Não, bom ponto aí, só complementando, né, além de você ter um impacto de 20%, 30% sobre a receita de 10% que representa para o grupo, você tem a imprevisibilidade, né? Então, assim, você não sabe quanto que vai vir. Isso é extremamente ruim, né? Então, para uma cadeia de geradores que ajuda o sistema hoje, né? Eu acredito que novos contratos vão surgir com cláusulas ou formas diferentes, né? O mercado tende a dar uma mudada com relação a isso, né? Então, assim, eu já tenho escutado algumas negociações onde curtailment pode ser rateado, algumas questões assim, enquanto o tema não se resolve, né? E é um problema porque a gente não vê uma solução no curto prazo, né? Para isso, né? Obrigado. Zilmar, vamos ver se temos alguma última pergunta. Se não tivermos, passaremos para a próxima etapa. Temos mais alguém aqui no auditório? Aqui não. E online, Zilmar, como estamos? Não, fechamos. Parabéns aí, o Douglas. Então, concluímos aqui a primeira parte do seminário. Parabéns, Douglas. Muito obrigado. Parabéns a todos. E agora vamos à segunda parte do seminário, com a Laila, da EREM, que ela vai nos trazer aqui algumas oportunidades do biogás, do biometano na indústria sucroenergética. Obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, primeiramente, prazer. Agradecer aí o convite, acho que é muito interessante a gente poder usar esse momento aí junto com a Cogen, a Única, para debater de um tema relativamente novo no Brasil, mas que no mundo aí já tem muitos projetos. Me apresentando, eu sou a Laila, eu trabalho com o Grupo EREM desde 2021, sou engenheira ambiental, eu olho para essa parte de desenvolvimento de projetos e novos negócios. Acredito que a maioria aqui não conhece o Grupo EREM, então vou apresentar rapidinho. O Grupo EREM é um grupo francês, um grupo no qual os fundadores estão atuando em temas da transição energética há mais de 40 anos. O grupo em si é de 2012. Então, nós atuamos como operadores de projeto, né? A gente, no mercado de energia elétrica, né, éramos considerados IPPs. Aqui no mercado de biometano, a gente nos considera operadores de projeto. Então, a gente atua ali de ponta a ponta, então, desenvolvendo um projeto com a engenharia, a construção, a operação e, obviamente, o investimento também. O grupo, a principal atuação nesses últimos 13 anos foi no setor solar e eólico. Então, o grupo foi presente aí em mais de 20 países com projetos de geração de energia solar e eólica, mas essa subsidiária foi vendida em 2023 para a Total Energies, petroleira francesa também. E, além disso, tem algumas outras verticais que o grupo vem atuando muito forte, então o hidrogênio, a energia nuclear, muito forte na Europa, com SMRs, eficiência energética, o biogás e a biomassa, que é o nosso tema de hoje, e também a parte de armazenamento de energia.
Sobre a EBB, né, então, como eu comentei, é um grupo que atua ali de ponta a ponta. Hoje, a Erem Biogás Brasil, a gente está olhando principalmente o setor sucro, então o potencial é gigantesco aqui no país, e também a parte de agroindústrias e resíduos animais, digamos assim, então acho que são os dois focos. A EBB, ela foi aberta aqui no Brasil após a venda da subsidiária, então boa parte do nosso time trabalhou no mercado de energia elétrica, e alguns dos nossos projetos que foram vendidos em 2023 bateram aí 40% de curtailment. Então, foi um impacto muito duro. A gente brinca que foi o melhor momento que o grupo acabou conseguindo mudar um pouco de mercado, né? E hoje a gente olha para os nossos projetos, principalmente na venda do biometano, mas também, né, dependendo do tipo de projeto, a gente tem os biofertilizantes, a gente tem os atributos ambientais e a parte de CO2 biogênico também, que o grupo ele tem uma empresa na Europa que é um dos principais players do mercado de CO2 biogênico na França. Um pouco sobre a pipeline, então hoje, né, como eu falei, o grupo ele olhou a parte de biogás após a venda dos projetos solares e eólicos, então a gente está ali com mais ou menos 2 anos nesse mercado aqui no país. Não temos projetos ainda em operação, acho que a maior parte dos nossos projetos estamos terminando o desenvolvimento, então a gente está com projetos executivos na mesa, alguns já em discussão de regulação com a ANP, e a gente espera que a construção se inicie ali no Q3, Q4 de 2026. Então aqui só um pouco onde a gente já está olhando projetos, alguns em estágios mais iniciais, outros em estágios mais avançados. Bom, acho que indo para o tema de interesse, né? Eu imagino que a maior parte conheça o mercado de biogás e o mercado de biometano, mas eu acho que um ponto bem relevante quando a gente fala desse setor aqui no país é que a gente fala, putz, é um mercado que se desenvolveu, mas mais ou menos, né? Porque se a gente compara, por exemplo, com a Alemanha, né, que é praticamente um estado de Minas Gerais, tem 10 mil plantas de biogás lá. Aqui no Brasil, em 2024, bateu 1.500 plantas. Então, tem uma desproporção ainda, o potencial gigantesco desse mercado no país. Além disso, eu acho que, até então, boa parte dos projetos de energia do biogás, eles vieram ali de pequenos produtores, muito de resíduo da suinocultura também, olhando a parte da GD1. Eu acho que agora que estão vindo projetos um pouco mais diferentes, maiores, então as usinas sucros entrando com os primeiros projetos, os aterros também começando com os primeiros projetos, olhando muito mais esse mercado do biometano. Então, acho que agora a gente está mudando um pouco, né, o cenário desse mercado de biogás aqui no país, com uma expectativa de crescimento para os próximos anos. E, obviamente, quando a gente vê a parte de resíduos, né, orgânicos para a produção desse biogás, eu acho que a gente olha ali que quase 50-50 fica entre a agroindústria e o setor sucroenergético. Mas o que eu acho, quando a gente estava discutindo internamente um pouco, até olhando esse mercado de biogás, né, o que nos fez ter tanto interesse no biogás aqui no país? Eu não acho que é muito sobre o potencial de produção, porque resíduo orgânico existe em todo lugar, e você consegue fazer projetos de biogás assim, mas é quando a gente vê o mercado consumidor. Então, no Brasil, a gente está falando de um país que é 85% rodoviário, né? Então, a gente consome ali, se a gente vai fazer uma equivalência para biometano, mais de 170 milhões de normal metro cúbico dia. Então, é um mercado gigantesco, com super potencial para a descarbonização de frota pesada. Além disso, obviamente, você tem o mercado de gás natural, mas acho que diferente de sim, né, no mercado de energia elétrica, o mercado de gás natural aqui no país não é um mercado muito extenso, então a gente não é um país que consome muito gás natural vis-à-vis outros países do mundo, então a nossa infraestrutura, ela é relativamente precária, então é principalmente concentrada ali na costa do país, então não existe uma interiorização do gás, e os principais players ali, né, no centro do país, eles acabam consumindo GLP. Então, o GLP também é um substituto possível para o biometano. O biometano é um substituto possível para o GLP, principalmente nesses locais onde ainda não existe uma rede de gás natural, né, que é boa parte do país. Então, no final, quando a gente olha um pouco o potencial do mercado de biometano para os próximos 10 anos, e a gente junta, né, o potencial de consumo desse biometano, a gente está falando ali que o biometano teria, a curto prazo, capacidade de fazer uma intercambiabilidade de 3% a 4%. Então, é muito pouco. Então,
tem um mercado muito grande, óbvio que tem muitos seus desafios, que a gente vai discutir mais para frente, mas a gente sabe que ele existe, que ele está ali, que a gente precisa só trabalhá-lo. Bom, olhando agora, né, para a parte do sucro energético, então aqui a gente trouxe só um panorama atual do que a gente tem de usinas com projetos de biometano no país. Então a gente já tem os grandes grupos, né, se movimentando nesse mercado, então Raízen, Cocal, São Martinho, BP, então todas essas estão avançando com projetos de biometano. E você tem também uma outra usina que está começando ali a olhar, então, por exemplo, a Aroeira, que startou o projeto recentemente em Minas Gerais. Então, você está numa crescente, mas se a gente olha o potencial, né, as mais de 300 usinas do Brasil, ainda tem muita usina com esse potencial de produção. E antes da gente falar um pouco de oportunidades, que é a parte boa, né, acho que a gente tem que olhar um pouco os desafios no setor. Então, quando a gente conversa, seja com players do mercado de biogás, com players do mercado de consumo, né, seja de diesel ou de gás, ou mesmo com as usinas, né, sempre tem alguns tópicos que entram muito forte na nossa discussão. Então, tem um ponto da entre-safra, né, então, igual o bagaço, né, se a gente vai olhar os resíduos, a vinhaça ou mesmo a torta, para a produção de biogás e biometano, você tem essa limitação da entre-safra. Você tem também, além da vinhaça, alguns resíduos que são um pouco mais difíceis, né, um pouco mais complexos de serem aproveitados para a parte de biogás e biometano. Existe essa parte de uso de biometano em veículos pesados, que apesar do consumo alto de diesel das usinas, né, um dos maiores OPEX, a gente sabe que não é tão fácil assim você fazer essa troca de caminhões, né, não é tão óbvio essa infraestrutura de veículos a gás. Tem essa parte de consolidação de mercado e a infraestrutura do próprio escoamento do gás, né? Mas, em contrapartida, eu acho que para todos esses pontos existem mitigações e ações que estão sendo realizadas pelo setor e que está impulsionando esse mercado cada vez mais. Então, por exemplo, quando a gente olha entre safra, até próprias usinas que já estão operando no mercado estão fazendo codigestão com outros resíduos. Isso nem sempre vai ser possível, dependendo da localização da usina, você não vai ter outros resíduos na região com o mesmo volume para você conseguir compor um pouco essa entre-safra, mas você sempre tem ali o próprio gás natural, o GNL, que você consegue complementar 3, 4 meses no ano e fazer uma venda de um produto que não é 100% biometano, mas é 60%, 70% biometano. Então, eu acho que a gente sempre tem que olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Além disso, nessa parte de outros resíduos, a gente também já tem tecnologias, então, quando a gente olha, né, para vários outros projetos, usando, então, diferentes tipos de reatores que não são lagoa coberta, como CSTRs, eles já estão em operação, então já estão também nessa fase de aperfeiçoamento. Essa parte de veículos pesados, eu acho que é um tema assim, de maior foco da IBB nesses últimos tempos. Então, a gente conversou muito com vários players que já consomem, a própria Copersucar, né, está com 70 caminhões, a Biometano, a Cetric com 40 caminhões, a Reiterlog com 200 caminhões. Então, hoje já é um mercado que está avançando. Se você compara, né, com os milhões de caminhões a diesel, obviamente, é uma parcela irrisória, mas se você pega 3 anos atrás, também tinha o quê? 10 caminhões? 5 caminhões? Então, você vê que esse mercado está em crescimento. Hoje, por exemplo, a Scania ela já faz a fabricação no próprio país, com tempo de entrega igual ao de um caminhão a diesel, com uma manutenção também local. Você tem postos, né, seja a biometano, a GNV, principalmente se você está em rotas ali para perto de capitais, né, que você tem essa infraestrutura do gás, para a possibilidade de abastecimento. Então, também, apesar de todos os seus desafios, conversando com os players, eu acho que acho que não teve nenhum que a gente conversou que fez a troca de pelo menos um caminhão e que se arrependeu. Eu acho que todos estão vendo com bons olhos, apesar, obviamente, dos desafios. E você tem essa possibilidade, né, da usina sucro, das usinas agroindustriais, de interiorizarem esse gás, né? Então, a gente está falando de algo muito complexo no país, então acho que é algo que realmente precisa se desenvolver, e você tem essa possibilidade, não de, obviamente, se você olha o consumo de gás, que é 60 milhões, e a gente está falando de uma produção de biometano de, possivelmente, daqui a 10 anos,
chegar a 5, 6, então não é isso que vai mudar o mercado de gás no Brasil, mas eu acho que é um start ali, até para as próprias distribuidoras, as concessionárias locais, começarem a entender essa demanda, né? Então a gente vê hoje boa parte das distribuidoras e das concessionárias já se mexendo e trabalhando com os players, seja na parte de produção, na parte de consumo, para entender qual que é a necessidade desse mercado e ser ali o start para essa interiorização dos gasodutos. Então, acho que isso é um ponto bem crítico e acho que bem relevante, olhando o mercado de gás como um todo aqui no país. E acho que quando a gente olha um pouco para as oportunidades, né, principalmente para uma usina sucroalcooleira, esses dias eu estava conversando com uma usina, eu achei muito interessante a conversa e eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente estava falando sobre um projeto de biogás e biometano, né? E aí a usina trouxe um ponto que é bem relevante, que ela falou, putz, se eu fosse um grande player do setor sucro, se eu tivesse 10 usinas, com certeza eu pegaria uma usina para testar, eu acho que é uma tese super relevante, a gente sabe de todos os benefícios de um potencial ali que não está sendo 100% utilizado. Mas no caso dela, ela falou, putz, mas eu sou uma usina, será que eu quero fazer essa tese na minha única usina? E é super entendível, ainda mais hoje no mercado que a gente está vendo. Juros altíssimos, o etanol de milho vindo muito forte, o açúcar diminuindo o preço cada vez mais. Então, eu acho que é um ponto super relevante. Mas, ao mesmo tempo, né, na discussão, a gente trouxe alguns contrapontos a essa tese. Eu acho que quando a gente fala de um projeto de infra, né, um projeto de infraestrutura, a gente está falando de um projeto que até você decidir começar a pensar no projeto, você desenvolver o projeto, fazer os testes de potencial, fazer a engenharia, entrar no licenciamento, fazer a construção, esse projeto vai começar o ramp-up de operação daqui 3 anos. Então, você decidir olhar o mercado agora, decidir se inteirar com o que está acontecendo, até de fato você ter uma operação 100%, a gente está falando de 3 anos e meio para frente. Então, existe esse timing de mercado que é muito importante também. Além disso, existem várias formas de reduzir risco. Então, se a usina hoje ela não quer alocar capital próprio para fazer isso, porque não é o core business dela, existem empresas, assim como a EBB, mas não necessariamente, que fazem esse tipo de investimento, fazem esse tipo de compartilhamento de risco. Então, o próprio Grupo EREM, mas outras empresas do mercado, né, estão fazendo 100% às vezes do investimento e a usina está se beneficiando de outras formas, com contratos de vinhaça, seja participando do equity, com o free equity, depois querendo comprar mais para frente, com risco ali de desenvolvimento não tão alto. Então, tem muitas formas de você olhar essa mitigação no mercado. Eu acho que, além disso, tem também o faseamento. Então, tem algumas usinas que começaram ali, obviamente, dependendo do tamanho de moagem e do volume de vinhaça, com uma lagoa, esperando entender o que acontece para startar a segunda. Então, isso também faz com que você consiga se sentir um pouco mais confortável com o projeto. Mas eu acho também que o mercado de biometano está tão em crescente que também você se ausentar 100% dessa discussão, pode ser que quando você decida, você perdeu esse timing, essa janela, né? Então, quando a gente olhava o setor de energia renovável, né, o solar eólico, o início, todo mundo achava uma loucura colocar uma turbina. Aí o mercado explodiu, quem mais fez dinheiro foi quem conseguiu ali entrar e ser ali um dos primeiros, e agora quem entrou por último está sofrendo muito forte com o curtailment dos projetos. Então, acho que esse timing de momento de mercado, ainda mais em novos mercados num país como o Brasil, eu acho que ele é fundamental para as empresas, né? Então, quando a gente olha um pouco da oportunidade para a usina, eu acho que, obviamente, tem a questão do diesel, como a gente comentou. Acho que uma questão de aproveitamento e 100% de todos os resíduos. Então, a gente sabe que hoje já tem um aproveitamento muito alto, né, das usinas sucros, mas ainda assim não completo. Existe a possibilidade até de receitas adicionais com o CBIO, mas a gente sabe que o preço ali tá decrescendo, né, mas ainda assim é uma renda possível adicional. Existe essa parte, né, de financiamento do BNDES. Então, por exemplo, né, os caminhões a gás, você consegue ter um financiamento bem mais atrativo do que você olhar caminhões a diesel, por exemplo. A gente tem também toda essa parte, né, do PL, do combustível do futuro, que está vindo muito forte. Então, você também participar das discussões, entender como isso pode te afetar, trabalhar em conjunto com as próprias associações, né, para trazer um mercado ali que, a longo prazo, a gente consiga, talvez, diminuir um pouco o
caos que a gente está vendo no mercado elétrico, porque o nosso time trabalhou muito tempo no mercado elétrico e a gente sabe muito bem que essas dificuldades, elas existem, elas vêm, mas você olhando no início, né, participando nesse início, você pode de alguma forma trabalhar com os órgãos, com o ANP, né, acho que diferente do mercado elétrico, você não tem ONS, CCE, você não tem tudo isso, você tem a ANP, você tem o governo federal, você não tem muitos players, então como que você ajuda esses players atuais a conseguirem dar vazão a toda a demanda que está vindo, a toda essa questão de consumo também, né? E só para finalizar, que eu acho o mais interessante, e é o tema aqui que a gente está mais trabalhando internamente, é nessa parte do diesel versus o biometano. Então, como eu falei, né, hoje a gente está ali com alguns caminhões já rodando, a gente sabe que é uma tese que funciona, a gente sabe também que tem os seus desafios. Então, quando a gente conversa ali com as próprias usinas que têm frota própria, ou com as empresas logísticas que utilizam ali uma frota terceira, né, sempre surgem muitas dúvidas e que eu acho super pertinentes e talvez nem para todas a gente tenha as respostas hoje, né, mas, por exemplo, mas e a eficiência? E a manutenção? E a revenda dos caminhões? Mas, ao mesmo tempo, você conversa com players que já estão trabalhando nisso hoje, ou mesmo com os próprios fornecedores, né? Tem a Iveco, tem a própria Volkswagen que está vindo, tem a MWM com troca de motor, então tem vários players ali da parte de frota pesada que está trabalhando também em conjunto, né, com quem já está consumindo esses caminhões, para fazer esse entendimento melhor do mercado. Então, acho que são pontos que são muito válidos, mas a gente vê que está caminhando, né? Acho que eu estava conversando com o pessoal da Scania e falaram, nossa, a gente nunca teve tantos pedidos de caminhão a gás como a gente teve nesse último semestre de 2025. Então, eu acho que isso diz bastante sobre esse potencial do mercado. Mas não só por isso, eu acho que o principal ponto para mim da tese do diesel versus o biometano é a questão do preço, né? Então todo mundo quer ser verde até ter que pagar a conta. Isso é óbvio, principalmente num país como o Brasil, e também é super entendível. Mas, então, quando você olha, talvez, para o mercado de gás natural, o gás natural hoje, né, você vai ver o Brent ali, 10, 11% do preço do Brent, você está tendo algo ali na casa de R$2 por metro cúbico. O preço de biometano, falando ali numa média, você está começando a vendê-lo por R$3, R$2,90, dependendo um pouco da região, do tipo de projeto que você tem, né, do seu CAPEX, do seu OPEX. Então, você sabe que vai ser difícil competir com o mercado de gás natural. Então, obviamente, né, você conseguir injetar na rede é muito bom, talvez a dor de cabeça seja muito menor, mas, em compensação, você precisa achar nesse mercado livre pessoas que estejam dispostas a pagar esse deságio que está vindo do gás natural e que vai continuar vindo provavelmente nos próximos anos, até um certo limite, nesse atributo verde, digamos assim. Ou então vender como gás natural e o atributo verde você vende por fora por conta da pele do combustível do futuro e das próprias produtoras de gás que vão ter que consumir esse CEGOB de alguma forma. Mas o diesel não. O diesel no Brasil, se a gente pega hoje um pouco o preço médio, né, de R$6, talvez grandes consumidores consumam ali a R$5,60, R$5,70, contra um preço de biometano que sai ali na casa de R$2 e alguma coisa, R$3 FOB, principalmente para a usina, que nem precisa fazer essa logística, né, da molécula, né, você consegue já fazer esse consumo in-house, ainda mais se ela participa ali, de alguma forma, da sociedade do projeto de biometano, talvez você consiga ter algum tipo de tributo que você consiga otimizar. Então, você já está falando hoje num valor, num preço entre diesel e biometano que é muito competitivo. E aí, obviamente, você fala, mas quanto custa o caminhão? Quanto custa a manutenção? Obviamente, há 3 anos atrás, um caminhão da Scania a gás custava o dobro, 40%. Hoje, custa 5%, 10% a mais. Dependendo da região, eles entregam até no mesmo valor, com um financiamento Fundo Clima talvez até mais interessante do que o financiamento de um caminhão a diesel. Acho que o ponto aqui é, obviamente, né, os riscos, eles existem, mas a competitividade, ela está ali. Eu acho que é muito mais você impulsionar, você conseguir que alguns players topem trocar ali os primeiros caminhões, entender como que funciona, entender o benefício para a própria indústria, para a própria usina, desse custo, desse OPEX do diesel, e o mercado ele vai se estabelecendo, acho que é muito natural. E a quantidade de projetos, né, conforme eu falei, não são para hoje, não são para ontem, são projetos para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Os nossos próprios projetos que a gente pretende começar a construir ali ano que vem, a gente vai começar a fazer de fato uma venda para daqui 2 anos e alguma coisa.
coisa. Então, já é um pensamento ali a médio prazo, né? Então, acho que esse que é o mais interessante do mercado. Não lembro se tinha mais alguma coisa. A gente trouxe aqui também só alguns exemplos, né? Aqui mesmo, perto de São Paulo, você tem até um posto da própria L'Oréal que eles fizeram, que eles estão consumindo de um aterro, por exemplo. Então, é um posto próprio para gás, eu acho que é super interessante. Você tem essas grandes companhias que já estão também exigindo que os transportadores, né, consumam algum combustível verde, independente se é ou não biometano. Mas eu acho que é uma tese que já está bem forte no mercado, apesar de todos os seus desafios. Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigada. Parabéns, Laila. Excelente apresentação. Você trouxe aqui várias frentes de oportunidade de negócios, né? Até antes de passar aqui para o Zilmar, só para pegar o gancho que você acabou de falar da substituição do diesel pelo biometano, só na indústria sucroenergética aqui no Brasil, o consumo médio anual de diesel é de 2,5 bilhões de litros de óleo diesel por ano. Então, se a gente colocar isso, a representatividade financeira, estamos falando de quase 15 bilhões de reais ano que é gasto com diesel. Aí, quando você coloca o preço que gastaria com biometano, mais o que vai deixar de poluir, frente ao custo que está baixando do CAPEX dos caminhões, acho que é um movimento natural que faz total sentido e devagarinho ganhando cada vez mais corpo essa substituição. Mas, Zilmar, por favor. Parabéns, Laila, pela apresentação. Bastante interessante. É um tema, como disse aí o Leonardo, bastante atual, importante para o setor sucroenergético. Tem várias frentes mesmo em que a gente pode trabalhar o biogás e depois o biometano. Então, é algo que a gente tem que acompanhar, como você bem disse na sua apresentação, essas alterações. Laila, eu queria perguntar, a gente tem aqui uma pergunta, mas antes queria fazer uma pergunta ou duas, que a primeira pergunta é com relação você acompanha, obviamente, a questão regulatória passa também pelos estados, porque a distribuição pela constituição, né, do gás canalizado está no nível, na esfera estadual. Você, nos seus estudos, consegue elencar ou citar alguma iniciativa interessante nos estados da federação com relação ao biometano / biogás, por conta deles proverem a regulação para a área do setor de gás de distribuição, que possa ser aproveitada e que é aproveitado para o biometano também? Alguma iniciativa interessante nesses estados, que talvez falte em São Paulo ou Minas, que são estados potencialmente grandes produtores de biometano, Laila? Não, com certeza. Eu acho que, conversando com as concessionárias, né, estaduais, tem vindo bastante iniciativas. Então, por exemplo, a própria Cocal, né, está abastecendo ali o município inteiro hoje com a planta de biometano, criando ali uma rede isolada no Mercado Livre. Tem outras, quando a gente conversa muito com a SC Gás, a Compagás também no Sul, que já tem vários projetos ali que foram divulgados, né, estão em construção ou início de operação. A Sulgás também, que vem fazendo a compra de biometano de um projeto de resíduo agroindustrial. Então, todo mundo... E os primeiros players, né, foram sempre aqueles desbravadores, então não existia uma regulação ali pro biometano, mas a partir do momento que o Estado fez com um projeto, 2 projetos, vários estados foram fazendo, então isso hoje já está um pouco mais claro, né? Então as próprias empresas de gás estão vindo fazendo chamadas públicas para o biometano, para entender um pouco onde está o consumo, onde está a demanda, como que você faz para viabilizar ainda, quais são os percalços. Então todo mundo está mantendo um diálogo bem aberto com os produtores. Eu acho que o principal ponto é isso,
isso, né? Que a gente tem a rede de gás já hoje em locais onde não necessariamente você tem o volume de resíduo para um grande projeto. Então, acho que esse que tá, né? Esse principal ponto. Putz, a rede está aqui, ou minha produção está aqui, como que eu linko isso? Não é tão óbvio assim, né? Então, talvez, putz, vamos fazer uma rede isolada, mas precisa de um volume mínimo, precisa de algum projeto que já esteja um pouco mais avançado. Então, essa é uma certa discussão. E o próprio preço no final, né? Então, quanto que a gente vai conseguir fazer esse projeto de biometano ser viável? Mas, além disso, os próprios estados estão com várias iniciativas, né? São Paulo está com uma iniciativa de caminhões a biometano, o estado do Goiás está trocando toda a frota de ônibus, né, do estado para biometano também, então eles já fizeram ali uma chamada para compra. Você tem alguns estados também no Nordeste que estão começando a olhar essa possibilidade, então você vê que os próprios estados, além das concessionárias, também estão bem de olho nesse novo mercado, né, um mercado que é muito interessante, exatamente por conta do que a gente estava conversando, que hoje já faz sentido, né? Tem as suas dificuldades, mas já faz sentido. Então, você precisa, de alguma forma, incentivar que outros players e o próprio mercado ali, as empresas privadas, também entendam esse mercado e se sintam cada vez mais confortáveis de fazer essas trocas, né? Obrigado, Laila. Uma outra pergunta que eu queria fazer, que eu quero fazer, é se é possível a gente ranquear essas oportunidades que você apresentou. Por exemplo, me parece, você me corrija na resposta, se a primeiro do ranking é você trabalhar para reduzir o consumo de diesel na sua própria unidade fabril ou agrícola, enfim. Mas quais seriam as demais? Será que é possível a gente hoje ranquear a segunda melhor opção? Sei lá, talvez vender biometano no mercado livre de gás, onde exista. Talvez a última seja a energia elétrica, produzir energia elétrica a partir do biogás. Será que é possível a gente... Como é que você vislumbra esse ranking? Ranking, Mercado, se é que é possível. acho que é um pouco difícil, porque É. cada local do projeto, né, é bem regional. Então, tem local que eu estou olhando o diesel a R$8, e aí pode ser uma maravilha. Tem local que talvez o diesel, a grande empresa já esteja consumindo a um preço um pouco mais competitivo até do que os 6, 5,50. Tem mercado que o GLP é muito forte, o GLP tem muito subsídio, então se as indústrias da região consomem GLP, talvez seja um pouco mais complexo. Tem região onde as indústrias consomem biomassa, então também ali fazer essa troca para o biogás e para o biometano não é tão óbvio assim, você talvez tenha que ter uma própria troca de infraestrutura, né, de caldeiras, por exemplo, das indústrias. Então, acho que depende muito de região. Acho que hoje o mercado está olhando muito mais ao biometano, seja para a indústria, seja para a rede, ou seja para a frota pesada, mais do que energia elétrica. Porque eu acho que se a gente olha um pouco a venda, né, se a gente está fazendo essa discussão ontem com o time de engenharia, se a gente está olhando ali uma venda de biometano a 3, você precisaria vender o seu megawatt-hora a R$750, que não é a realidade brasileira. Então, óbvio, não precisa vender o biometano, vende o biogás, não precisa daquela infra ali do biometano. Mas você tem um fator de conversão de energia, que é o quê? O 40%, 35%, 40%. Então, hoje, eu acho que o mercado foi muito mais para o biometano por conta disso, por conta do mercado de energia elétrica não parecer mais tão interessante também. Acho que com o fim da GD1 também, acho que bastante gente aproveitou a oportunidade, mas agora já não é igual. E esse mercado de biometano é um mercado que parece fazer mais sentido para um investidor hoje, né, em termos de retorno de projeto. Excelente, Laila. Obrigado. Eu tenho mais duas perguntas, Leonardo, mas vamos dar uma rodada aí. Tem pergunta aqui no chat também, o Roberto, pessoal. Zilmar, obrigado. Deixa eu só dar uma rodada aqui. Acho que no auditório já temos perguntas, mas antes de passar para o auditório, só queria ver se o Barbieri quer fazer alguma consideração. Não, eu tinha consideração que a Laila meio que já respondeu, porque é assim, a gente estava falando na palestra anterior, e o Leonardo falou da questão do curtailment, né, das usinas de biomassa e tal, e assim, eu ia falar justamente sobre isso, quer dizer, a gente tem um limite, né, a cana está ali, a gente tira o caldo para fazer o açúcar, o álcool e tal, e sobra os vários outros resíduos que estão numa competição entre, se eu faço produto como biomassa para voltar
na própria plantação, se eu faço energia elétrica, se eu faço biogás, se eu faço biometano, né? E como é que fica a competitividade desse resíduo, assim? O que eu faço se eu fosse o dono da usina ou um investidor? E você já falou, né? Falou, energia elétrica tem o curtailment, tá barato, faz pro biometano. Sim, Então, mas obviamente acho que o bagaço hoje, que já tem uma infra ali na maior parte das usinas, né? O capital já foi amortizado. Você às vezes tem usinas que até vendem o bagaço a um preço super competitivo, talvez não seja o melhor substrato para você mudar para o biometano. Mas se você olha a vinhaça, que hoje, né, ela ainda tem um potencial de extração, ainda com aumentar a rentabilidade, né, de um subproduto, aí eu acho que sim, faz total sentido, né? Mas acho que talvez se a usina já faz uso dos outros resíduos, dos outros substratos de outra forma, aí eu acho que é bem peculiar a localidade, ao tipo de usina, para decidir o que fazer com cada substrato, né? ok. Um não impede o outro. Obrigado. Obrigado. Na auditória aqui já temos o Péricles com uma primeira pergunta. Então, gostaria de passar aqui para o Péricles. Oi, Laira, tudo bem? Na verdade, quando a gente fala de rotas tecnológicas, se a gente for pensar por modalidades, o calor ele sempre sai um pouco mais barato, né? A produção de biogás para o calor, depois energia e depois o biometano de fato, né? Então, pensando pelo CAPEX, talvez faça sentido a gente seguir calor, energia e biometano. E aí, quando a gente vai para as usinas de cana-de-açúcar, eu estou no coração talvez do paulista, né? Eu fico em Araraquara e a gente convive bastante. A gente sabe que o bagaço ele tem um valor muito grande para as usinas, tanto para autoconsumo quanto para revenda para as outras indústrias, né? Mas quando a gente vai para a vinhaça, a gente entra para uma rota tecnológica bem interessante, que é a Lagoa Coberta, né? A gente não precisa do CSTR e se torna bem vantajoso. Como que a Total Eren tem feito essa catequização dos usineiros, né? Para mostrar que, olha, você tem um subproduto, você tem um produto e depois você vai ter um digestato bem melhor, né, do que esse produto de entrada. E eu tenho falado com bastante usineiros e eles falam, pô, mas eu já descarto, né? Eles não conseguem enxergar talvez valor agregado. Mas tem um valor agregado onde você talvez trabalha com a vinhaça como uma commodity, né, ou com um incomodato, né, onde ele te fornece, depois você devolve, sei lá, por royalties de gás, enfim, como que vocês têm adotado essa estratégia de catequização? E um segundo ponto, desculpa, eu vejo que o caminho do Brasil, quando você trouxe a comparação com a Alemanha, é na descentralização, né? Que você acho que apresentou lá, até falou como o consumo local. E realmente faz todo sentido, porque você produz, você tem o insumo, você produz e você consome no local. Como é a GDs, a MMGD na Solar, né? E eu vejo que talvez esse pode ser o boom do mercado. Claro que para as usinas ou para vocês que pensam em grande escala, faz sentido você quando você tem um substrato maior e mais centralizado, mas como país, como estratégia de descarbonização, quando a gente fala de regionalizado, talvez pode ser uma melhor estratégia, né? Queria ver o que vocês pensam sobre isso. Não, perfeito. Eu acho que na parte de catequização das usinas, eu acho que de todas as conversas que a gente vem tendo, ainda mais como a EBB se posiciona, que a EBB que vai com o investimento, né? Então, eu acho que o principal ponto não tem sido muito sobre a questão do uso da vinhaça. Porque é isso, o bagaço, putz, eu já uso aqui, eu já tenho meu investimento, já faz sentido para mim, e eu acho que é completamente entendível, mas boa parte dos nossos projetos, né? Acho que a maior parte dos nossos projetos que a gente está olhando é realmente olhando a vinhaça, né? Que é um substrato ali que ainda tem um potencial a ser utilizado. E o ponto não está sendo muito esse do uso da vinhaça, está sendo muito sobre o off-take, sobre também não querer, né,
colocar todo esse tempo, esses esforços em conjunto com a empresa para viabilizar um projeto, se ainda não viabilizou de fato o off-take. Então, eu acho que a gente está tendo que, mais em conjunto, trabalhar essa parte do consumo de biometano, seja interno, seja para uma indústria perto, seja junto com uma concessionária, enfim, para eles se sentirem mais confortáveis de querer avançar do que com o próprio insumo da vinhaça, por exemplo. Eu acho que para nós está sendo esse principal ponto. E na questão de regionalização, eu concordo 100%. Acho que quando você vai para a Europa, né, você tem uma infraestrutura por toda a Europa de rede de gás, então ali todas as usinas, né, de produção de biometano injetam, e você vê usinas incríveis, que você fala, isso aqui não é possível que isso é que você recebe lixo nessa usina, mas aí, ao mesmo tempo, eles estão vendendo o gás deles a R$12 o metro cúbico. Aí você entende que tem, né, uma desproporcionalidade ali bem grande quando a gente olha para o Brasil. Mas acho que tem essa questão de tropicalização, né, das engenharias, que está sendo feito já muito forte, com várias empresas que estão aí no mercado. E também tem o ponto dessa regionalização, como você comentou, mas mesmo para nós, assim, a regionalização ela vem num projeto de uma usina, né? Você colocar um projeto de biometano lá dentro de uma usina já é uma... como é a Cocal, como é a Raiz, enfim, várias outras que já estão avançando. Então, se você vai colocando várias em várias usinas, você vai até conseguindo criar esses polos, né? Porque as usinas normalmente também não estão tão distantes uma da outra. Então, às vezes, um biometano vira até o próprio backup do outro, você consegue ir interiorizando esse biometano e esse gás de várias formas. Então, mesmo a EBB, que olha, obviamente, projetos um pouco maiores, para nós, estar como usina já é uma regionalização e já é um super projeto, né? Então, acho que isso já faz total sentido. Eu vou fazer mais um comentário, né? E aí vocês analisam, né? Que, assim, um ponto... até me apresentar para quem não me conhece, eu sou Péricles, né, da CHP Brasil, e hoje a CHP Brasil faz parte de um grupo, né, WLM, né, que é o maior concessionário de caminhões Scania no Brasil. Então, assim, realmente nós estamos completamente inseridos, né, dentro dessa lógica, né? E o interessante é que a gente está percebendo que quando a gente fala de biogás, né, gás natural, é um pé no setor elétrico, um pé no setor de combustível e uma mão no setor de matéria-prima, né? Porque o gás natural, o CH4, ele também é matéria-prima. E, rapaz, para você se equilibrar nisso, tá difícil, né? E avaliar um cenário futuro dentro de uma perspectiva de preço e risco é muito complexo, né? Se a gente tem uma complexidade no setor elétrico, quando a gente entra nessa fonte, se torna muito maior, né? E, assim, fazendo uma reflexão no sentido de valorizar o biogás, né, a produção de biogás, e incentivar que todos entrem nesse setor. E aí eu quero parabenizar, né, a Eren e você, né, como profissional, que eu fiquei, assim, admirando, né, a sua visão, né, abrangente, né? E é isso mesmo, não há outra, né? Eu acho que depois de um tempo a gente vai transformar o título desse evento aqui em terapia de grupo, né? Porque é tanta coisa que a gente traz aqui para poder, né, especular. E aí, quando eu olho para o setor elétrico, o Douglas pode me corrigir, eu não vejo uma outra fonte que seja, fora o gás, que seja o vetor de expansão da matriz. Se acabar o buraco da hidrelétrica, eu não sei que hora que fica pronta, entendeu? Se eu colocar um monte de térmica flat aqui, eu vou ter um problema de curtailment e o ONS não sabe o que vai fazer. Por outro lado, na parte de combustível, eu tenho o prêmio verde. Até onde vão pagar o prêmio verde? E aí eu tenho também toda essa geopolítica. Por exemplo, nós estamos na mínima do preço do barril porque a Rússia não tem onde estocar petróleo, porque tem uma chuva de drone que está criando um problema sério lá, que parece muito distante da gente, mas, na verdade, é mais próximo, né? E aí entra também a dependência de fertilizante, e aí o biogás, né, o substrato do biogás é biofertilizante. E quando a gente pensa na questão do uso, né, do biogás, é um combustível coringa,
Por quê? Porque eu substituo praticamente todos os outros combustíveis. E aí nós vamos ter o quê? Um setor elétrico que está diante de uma crise de abastecimento, de fornecimento, você não tem expansão, entendeu? E a expansão não pode ser qualquer uma, tem que ser flexível, dinâmica. E aí você tem contratos de fornecimento da molécula para combustível no caminhão, que você não pode amanhã parar de fornecer, porque tem toda uma cadeia logística. Perfeito. E aí você vai ficar nesse... Ou seja, então, em termos práticos, concluindo, nós temos um setor, e aí entra a cogeração, que aí a melhor, né? O ganho seria você com biogás em uma cogeração, porque você usa o 35%, 40% de térmico e elétrico. Então, e dentro da lógica do risco, se você é o próprio produtor do seu combustível, você está no céu, porque você consegue substituir o que você precisar. Você precisa de energia elétrica, precisa de combustível, combustível. Então, dentro dessa perspectiva de preço, risco e cenário futuro, se você quiser complementar, porque em certa medida você já respondeu isso, mas é um comentário para incentivar o setor de gás e de biogás. Não, mas acho que eu concordo em tudo. Acho que no final você tem que escolher um pouco seus desafios, né? Talvez meu chefe estaria arrancando os cabelos se a gente continuasse no mercado de energia elétrica com os nossos projetos com carteamento altíssimo. Hoje a gente escolheu um novo desafio, que é um desafio de um novo mercado. Então, também alinhar essas estrelas, como você bem comentou, é muito difícil. Mas no final, acho que hoje, ainda mais nesses temas, né? Temas de ESG, de energias renováveis, é muito difícil você olhar alguma coisa que não tenha desafios, né? Porque também se não tem desafios, talvez não tenha nem oportunidades. Então, eu acho que a gente olha muito nesse lado, a gente olha que como tem ainda muito mercado, tem muito mercado para você conseguir se estabelecer e fazer bons projetos e exatamente aproveitar essa janela de oportunidade que eu mencionei. Então, que talvez daqui 10, 15 anos vão vir com outros desafios e outras dores de cabeça para o mercado que já está estabelecido. Então, eu acho que você tem que fazer um pouco essas escolhas. Obrigado. Retornar aqui para o Zilmar. Zilmar, temos mais perguntas no chat? Tem uma pergunta aqui do Ramon. Excelente apresentação. Laila, só para contribuir, lagoas cobertas só trabalham com vinhaça até 5% sólidos. Já para a torta de filtro, se utiliza CSTR. Capex de CSTR é muito mais alto que lagoa. A torta de filtro se utiliza para biodigestão nos CSTRs na entre-safra. Codigestão com outros resíduos se dá somente no CSTR. Até hoje, tecnologia de STR para vinhaça não viabilizou tecnicamente ou economicamente no Brasil. Na verdade, ele está fazendo comentário e não uma pergunta. Já tem tecnologia de tratamento térmico do bagaço para codigestão com torta de filtro e outras, em pequena escala, 300 quilos por dia. É só um comentário, Laila. Eu tenho aqui uma pergunta que era do Antônio Albuquerque, um pouquinho abrangente, mas é interessante porque quando você respondeu aquela pergunta minha dos estados, olhando iniciativas que já ocorreram ou estão em andamento. O Antônio Albuquerque, ele queria saber quais são os entraves que eu tenho que transpor do ponto de vista regulatório, que políticas públicas, para que o biogás / biometano não seja um nicho no Brasil. Será que você pode trabalhar ou citar algumas sugestões, 2 ou 3, onde que aperta o calcanhar, que poderia ser trabalhada, aproveitando que 2026 é ano de eleições, né, Laila? De forma estrutural. Não,
Eu acho que tem tido muitos debates nessa parte regulatória. Eu acho que tem um ponto, por exemplo, na questão do cromatógrafo, trazendo um exemplo assim. Hoje, né, quando você vai colocar um gás na rede, você tem que ter um cromatógrafo que diga exatamente qual é a porcentagem de CH4 no seu gás, para você conseguir ali cumprir as regras da ANP. Talvez, para muitos projetos que queiram fazer a venda do biometano, não projetos de grande escala, porque aí você consegue comportar esse cromatógrafo, mas projetos de pequenos produtores, por exemplo, é um valor relativamente alto, então pode chegar ali a 1 milhão e pouco de reais, só esse maquinário para você conseguir atestar que você faz parte ali dessa venda desse biometano. Então isso, para pequenos produtores, está sendo um ponto muito crítico, né? Porque, putz, eu não quero mais fazer energia elétrica, eu quero mudar para biometano, mas o meu projeto é um projeto pequeno, esse valor eu não consigo fazer essa venda, então eu não consigo estar perto ali com a ANP, não tem muitos hoje cromatógrafos que estão regularizados pelo Inmetro, então isso vem um tema muito forte ali, olhando para pequenos projetos. Quando a gente fala de projetos maiores, eu acho que tem alguns outros pontos que estão também bem fortes ali, acho que é a parte do PL, do combustível do futuro, né? Então começa ali com essa compra do Segob de 1%, né, essa obrigatoriedade. Aí, putz, não, agora diminui para 0,3%, nem lembro agora o número exato, Então, isso atrasa também, né, essas mudanças e essa não adequação, né, da PL do combustível do futuro para os próximos anos, eu acho que é desgastante para o mercado, e isso também posterga um pouco, né, essa venda desse biometano, essa venda desse Segob, para a gente entender um pouco também qual que vai ser o valor desse prêmio verde que as empresas de produção de gás, importadoras de gás, vão ter que pagar e vão ter que consumir. Então, acho que a parte da PL do combustível do futuro, a gente está com muitas discussões internas, a equipe aqui jurídica está trabalhando, as associações estão trabalhando muito também, para conseguir, de fato, estabelecer. E acho que, por fim, a gente vê também muita questão da ANP, né? Então, a ANP, conversando até com eles têm muita coisa para resolver, vem muitos projetos de biogás, eles estão, como boa parte de várias empresas, né, muito saturados de trabalho, então isso também está atrasando, às vezes, né, até a gente conseguir ter o certificado da ANP para um projeto e para conseguir, de fato, começar a realizar essa venda de biometano. Então, como a gente também consegue organizar com essas novas demandas que estão vindo do mercado, com os órgãos públicos, com as empresas que precisam fazer toda essa parte regulatória, para isso também não ser um entrave para o início dos projetos e o início de operação dos projetos. Eu acho que também tem um ponto ali bem interessante. Obrigado, Laila. Vou fazer uma última pergunta aqui, para a gente não expandir o horário, Leonardo, que você tratou aí do atributo ambiental. E aí você até citou o CBIO, mas nem todo mundo tem oportunidade do CBIO, né? Por exemplo, né, a terra sanitária, aí tem o mercado de crédito de carbono. Olhando para frente, como é que você vê essa monetização do atributo ambiental? Você que está acompanhando, já está no ordenamento legislativo a previsão de unificar a CBIO, o mercado de crédito de carbono, para que todo mundo, né, tenha uma liquidez nesse mercado? Como é que é essa evolução da monetização do atributo ambiental que você bem falou na sua apresentação no futuro, Laila? Não, perfeito. Eu acho que tem alguns atributos diferentes, né? Acho que tem o Segob, que é o atributo ali pela PL do combustível do futuro. Então, você tem o seu gás, você tem o seu GOB, o seu Segob, se juntando, você tem o seu biometano. Então, isso é um atributo que está ali sendo regulado hoje, vai ser regulado pela PL, com essa parte de obrigatoriedade dos produtores e importadores de gás de consumirem ali, proporcionalmente ao volume deles, esse atributo. Aí você tem o CBIO, que é um mercado hoje que já existe, acho que vocês devem entender até melhor que eu, mas a gente hoje nos nossos projetos, a gente até considera essa venda, a gente não considera que o Segob e o CBIO, eles são o mesmo certificado, a gente hoje está considerando 2 certificados diferentes, até um entendimento contrário, mas a gente entende que os valores hoje, ou possivelmente os valores do futuro, não necessariamente vão ser os valores ali, se a gente pega um pouco o histórico de venda do CBIO dos projetos. Então, acho que esse é um outro ponto. E tem um terceiro, que é a parte de crédito de carbono. Aí, crédito de carbono, gente, é um mercado um pouco à parte. A gente pode passar horas discutindo aqui, mas você pode ir no mercado voluntário, no Brasil, você quer tentar ir para a Europa. Aí, eu acho que tem muitas discussões acerca desse mercado, né? Entendi.
Então ainda não está unificado e nem uma previsão, porque ele poderia ganhar mais escala, liquidez. Quer dizer, ainda vai ficar um pouco nichado, CBIO, mercado voluntário. Não tem Eu acho assim que uma... sim. Ainda vai. O Segob tá vindo pela PL mesmo, né? Então acho que já é algo um pouco mais factível para os próximos anos. Ah, que bom. Leonardo, se tiver mais uma pergunta, se não, sobraram 4 minutos, eu queria fazer uma última pergunta só. Quase pontualmente, hein, Gilmar? Aqui do auditório, temos mais alguma pergunta? Não, aqui fechamos as perguntas, Gilmar. Não, é bem simples a pergunta. Você falou também do Fundo Clima, do acesso ao crédito, que eu queria saber, como não acompanho, né, tão bem esse mercado, se o acesso ao crédito é impeditivo. Até acompanhei na COP30, né? Fundo Clima, eu acho que teve um aporte aí de mais de 8 bilhões. É, crédito não é uma dificuldade nos projetos hoje em dia de biogás, biometano, ou ainda necessita de um aprimoramento a questão do acesso ao crédito, Laila? Eu acho que o crédito sempre vai ser um ponto para qualquer financiamento que você vai buscar, né? Ainda mais financiamentos desses bancos de fomento. O que a gente está discutindo hoje, eu acho que muitos dos projetos de biometano estão já usando o Fundo Clima, mas a gente entende que tem um pouco essa parte dos primeiros projetos, então talvez não necessariamente você vai conseguir sem recurso nos primeiros anos, você tem que colocar ali um pouco da empresa com a parte de garantias, então é uma discussão que está vindo bem forte. A maior parte dos projetos já de grande porte estão utilizando o Fundo Clima como o financiador, mas aí essa parte toda de garantias, de crédito, aí isso é uma discussão bem à parte. Eu acho que depende muito do tipo de projeto, do tipo de resíduo, da contraparte que também está pedindo, né, esse financiamento. Então, eu acho que para o grupo não é muito um problema, mas eu acho que dependendo da pessoa que vai entrar ali para fazer uma inscrição para esse Fundo Clima, sim, pode ter algum entrave nesse início. Excelente. Ô, Leonardo, eu só tenho aqui dar os parabéns para a Laila pela apresentação, tão rica em informações, e eu fico também à disposição, Laila, de você poder voltar, assim como o Douglas, né? Sempre trazendo informações relevantes, porque esse setor de energia elétrica, nem vou falar, né, Douglas, que tá tão dinâmico que dorme de um dia, no outro dia mudou, né? Mas biogás também é um mercado que está muito dinâmico, né? Você mesmo, Laila, mencionou que a gente está aprendendo com esses novos projetos, esse pioneirismo, né? Então, só tenho a agradecer a Laila e o Douglas e espero em 2026 repetir, Leonardo, esse mesmo seminário pela qualidade que ele apresentou hoje. Então, parabéns, Laila, parabéns, Douglas, pelas apresentações e um ótimo fim de ano para vocês. Muito obrigado, Zilmar. Gostaria de passar para o Roberto Barbieri para fazer suas considerações finais. Não, só agradecer mais uma vez a presença dos palestrantes, parabenizá-los mais uma vez também, e agradecer o prestígio aí da nossa audiência, né, que foi bastante significativa ao longo do ano todo, a parceria aí com o Zilmar, com a Cogem, o Newton, os Leonardos e tal, e desejar a todos aí boas festas, um feliz 2026 para todo mundo. Obrigado, Barbieri. Também gostaria de agradecer aqui a presença de todos que estiveram conosco essa manhã, os que estão aqui presentes, os que estão participando remotamente. Agradecer a Laila pela EREM, agradecer ao Douglas pela Comerc. E, como o Zilmar bem disse, acho que vale a pena repetirmos, fazer um update desses temas com os mesmos palestrantes do ano que vem. E todos que nos acompanharam aí ao longo desse ano, mensalmente, a gente vem fazendo seminário e contamos com vocês em 2026. Desejo aqui um Feliz Natal, um excelente Ano Novo. Só um minutinho, por favor, a Bárbara, ela quer falar. Eu queria só aproveitar o momento para falar que a gente está com um grupo de trabalho do biometano na Cogem, para os associados. A gente sabe que a Cogem está bem muito forte em cogeração há muitos anos, então é um tema novo. Quem quiser participar, sejam bem-vindos. Acho que quanto mais contribuição nesse grupo de trabalho, vai ser mais enriquecedor. Eu acho que o tema principal do grupo está sendo a questão do off-take. A gente tem vários
entes participantes ali, então a gente tem as distribuidoras de gás, tem as usinas, então quanto mais entes com diferentes visões, vai ser mais rico para a gente conseguir chegar nesse tema tão desafiador que é o off-take do biometano, para a gente criar a demanda real para o nosso gás. É isso, obrigada. Bem lembrado, Bárbara, obrigado. A Bárbara é nossa coordenadora do GT do biometano na Cogen, ela que trouxe essa iniciativa e fizemos já 1 ou 2 reuniões agora no último trimestre e deu um bom quórum. Então, todos estão convidados para participar no grupo aí ao longo de 2026. Obrigado.